Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e hoje nós iremos meditar mais uma vez na Palavra de Deus e olhando ali uma das cartas que o Senhor Jesus escreveu às 7 igrejas na Ásia, e essas cartas estão ali entre os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Antes eu gostaria de lembrar a cada um de vocês, se você é novo nesse canal e ainda não é inscrito, você pode se inscrever, pode então ativar o sininho das notificações para que você receba a notificação de cada vídeo postado. Aqui você encontrará devocionais na Palavra de Deus que pode falar ao seu coração e você poderá também abençoar a outras pessoas enviando e compartilhando estes vídeos. Hoje eu vou pensar um pouco ali na carta que Jesus escreve para a igreja de Éfeso, e eu vou começar a partir do verso 4, que é uma pesada denúncia que Jesus faz àquela igreja, quando ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então aqui uma forte e grave denúncia contra aquela igreja de Éfeso. Mas o que eu acho interessante, o que me chama a atenção a esta denúncia do Senhor Jesus, é, na verdade, olhar o outro lado do diálogo ou do conteúdo da carta que Jesus escreve para essa igreja. Por quê? Porque Jesus tece vários elogios a esta igreja. Quando você olha lá o verso número 2, ele vai dizer que conhece as obras daquela igreja e conhece o labor daquela igreja. Era uma igreja produtiva, uma igreja ativa que trabalhava intensamente na obra do Senhor. O Senhor Jesus elogia o labor daquela igreja, elogia também a sua perseverança. E, em geral, quando se fala de perseverança, é porque se fala de tribulação, de angústia, de tempos apertados que a igreja passa e que suporta com perseverança toda aquela tribulação, o que era muito comum naquela época, no primeiro século, em que a igreja sofreu as suas primeiras perseguições, primeiro pelo viés do próprio povo judeu, mas depois, a partir do final do primeiro século, já a partir do Império Romano. Então, possivelmente, essa igreja passava por tribulações, não está tão claro aqui, mas aqui Jesus elogia a sua perseverança. Elogia também a questão doutrinária, porque esta igreja, ela colocou à prova ali homens que se diziam apóstolos, ali dentro da igreja, e aquela liderança, então, o seu pastor, junto com a sua liderança, colocou aqueles homens à prova e viram que eram falsos apóstolos. E o Senhor Jesus, então, elogia essa igreja porque eles colocaram à prova aqueles homens e os acharam mentirosos. E é muito complicado quando você, dentro da sua igreja, tem que confrontar pessoas que se levantam ensinando falsas doutrinas, e ali a liderança tem que confrontar aqueles homens e desmascará-los, né? Parece que foi isso que aconteceu ali na igreja de Éfeso. Interessante que no verso 3 também, Jesus vai repetir da perseverança e dizer que aquela igreja suportava provas por causa do seu nome e não estava esmorecendo. Então, grandes elogios o Senhor Jesus tece àquela igreja. Jesus ainda tece outros elogios, quando nós vemos no verso número 6, que diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, aquela igreja odiava a mesma coisa que o Senhor Jesus odiava. Os nicolaítas eram um ensinamento ou era um entendimento de que você não precisava ter uma vida moral tão regrada e tão pura quanto o Evangelho ordena que tenhamos. E, pelo jeito, havia um grupo de pessoas naquela igreja que estava defendendo esta prática e a liderança teve que confrontar e combater. E por conta disso, o Senhor Jesus elogia essa igreja por isso também. O que é muito interessante aqui é que, apesar de tudo isso, desta busca de uma vida pura, moralmente, a busca por uma doutrina reta, correta,
ortodoxa que essa igreja tinha, mesmo assim, o Senhor Jesus, então, vai colocar aqui essa grave denúncia, onde ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E isto é muito interessante porque o que nós esperamos de uma igreja que defenda a pureza de vida, que combata o erro doutrinário, é que seja uma igreja que, ao mesmo tempo e por tudo isso, ame ao Senhor Jesus. Mas aqui Jesus está nos mostrando que é possível buscar uma vida moral elevada, buscar uma ortodoxia doutrinária da vida cristã e mesmo assim perder o primeiro amor pela sua pessoa. E aqui nós devemos então ler esta carta com muita contrição, com seriedade e não num espírito de criticar a igreja de Éfeso, mas num temor e olhar para a nossa vida e ver se nós também somos pessoas que, apesar de buscarmos a santificação e a santidade e a pureza na nossa vida moral e buscar ser correto doutrinariamente, se nós também amamos ao Senhor Jesus. Eu creio que o que deve ter acontecido na igreja de Éfeso é que eles passaram a amar mais a instituição do que ao Senhor Jesus. Talvez eles passaram a amar mais a regra, mais a lei do que o Senhor Jesus. E é muito razoável que se pense isso, porque quando nós lembramos lá do apóstolo Paulo, antes da conversão, ele era um homem muito correto doutrinariamente dentro da lei farisaica, mas ele perseguiu a igreja de Cristo, ele perseguiu ao próprio Senhor Jesus Cristo, que é o que ele denuncia ali, o que ele confronta o apóstolo Paulo ao encontrá-lo na estrada de Damasco. Por que me persegues? Uma outra teoria é que a igreja de Éfeso tinha perdido de vista quem de fato era o Senhor da igreja. Tinha passado a amar mais a instituição, a lei, e perdido de vista a realidade e a profundidade de quem era a pessoa de Cristo, que é o dono da igreja, que é a cabeça da igreja. E nós também não podemos perder de vista quem é o Senhor Jesus. O grande conselho que o Senhor Jesus deu para a igreja de Éfeso e que ele dá para mim e para você hoje, está lá no verso 5, né? Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu creio que nós devemos também avaliar nossa vida, mas nessa perspectiva de que nós podemos perder de vista quem é de fato a pessoa de Cristo. Nós devemos olhar para a palavra e especificamente para estas cartas que Jesus escreve às igrejas da Ásia, porque aqui ele se revela uma outra faceta dele que talvez nós tenhamos perdido de vista. Porque Jesus, para a igreja de Éfeso, é aquele que anda pela sua igreja e conhece a sua igreja. Para a igreja de Esmirna, Jesus é aquele que esteve morto e tornou a viver. Para a igreja de Pérgamo, Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para a igreja de Tiatira, é aquele que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Para a igreja de Sardes, Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Para a igreja de Filadélfia, é aquele que abre a porta e ninguém fecha. É aquele que fecha uma porta e ninguém abre. E para a igreja de Laodiceia, ele é aquele que é o princípio da criação de Deus. Nós precisamos ganhar uma visão mais profunda de quem é a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que não é mais aquele humilde sofredor que foi morto numa cruz, esbofeteado, que sangrou na cruz e morreu, mas é o Jesus glorioso.
É esse Jesus que aparece aqui em Apocalipse, já no primeiro capítulo, e ele vai se revelando com várias facetas para cada uma das 7 igrejas da Ásia. E é esse Senhor Jesus que eu e você precisamos conhecer com mais profundidade, não somente para amá-lo, mas para temê-lo. Para amá-lo e para temê-lo e para adorá-lo, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Que o Senhor Jesus possa então abençoar a tua vida. Forte abraço e até o próximo devocional.